Oi, turma! Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Júlio César, da disciplina Prática e Experiência Matemática. Essa é a videoaula 6. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar a correção da atividade 1, tudo bem? Bom, deixa eu alertar vocês que eu já fiz a correção da atividade 1 dos alunos que enviaram lá na plataforma, tá bom? Para alguns alunos eu coloquei algumas observações, algumas questões que ficaram sem resposta, tá bom? Eu fui fazendo umas orientações. Também, gente, alguns alunos eu pedi que fizesse o reenvio da atividade, tá bom? Porque aconteceu alguns problemas. Alguns alunos enviaram a atividade de outros professores, tá bom? E alguns alunos não prestaram atenção na hora de tirar a foto e tiraram a foto toda desfocada, tá bom? Então, eu pedi o reenvio dessas atividades. É importante que nesses casos você reenvie, tá bom? Para que eu possa corrigir e contabilizar a sua entrega, ok? Então vamos lá. A primeira questão diz assim: observe o número 937.865 e responda as questões. Letra A: quantos algarismos? Letra B: quantas classes? Letra C: quantas ordens? Letra D: qual é o algarismo da quarta ordem? E letra E: qual é o algarismo da centena simples? Bem, turma, esse número possui 6 algarismos, tá bom? Quantas classes? A gente sabe que as classes são formadas por 3 algarismos, tá bom? Então a gente tem aí 2 classes, ok? Quantas ordens? A gente tem 6 ordens, né? As ordens e a quantidade de algarismos coincide. E letra D, qual é o algarismo da quarta ordem? É só contar, gente. A gente conta aí da direita para a esquerda e vai perceber que o 7 é o algarismo que está na quarta ordem. E qual é o algarismo da centena simples? A centena simples, gente, é a primeira classe, né? A centena simples pertence à primeira classe, que é a classe que possui a unidade simples, a dezena simples e a centena simples, que no caso é o 8. O algarismo que está na centena simples é o 8, tudo bem? Então, olhem só as respostas. Vamos à segunda questão. Escreva os numerais correspondentes. Letra A, 122.246. Letra B, 5 milhões. Letra C, 3.142.100. E por fim, a letra D, 146.226.009. Então tá aí, gente, os números correspondentes, tá bom? Essa parte, né, de escrever os números por extenso, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas próximas aulas, tá bom? Bom, a terceira questão é uma questão super legal, né? Ela pede que a gente coloque esses 5 números nessa tabela. Essa tabela, ela divide o número, né, analisando as classes, as ordens, e em cada classe analisando unidade, dezena e centena, tá bom? Então, o número fica bem destrinchado após ser colocado nessa tabela. Essa tabela, ela é muito importante que a gente tenha ela em mente, tá bom? Então, vamos lá colocar esses números na tabela. Está aí, tá? Então, o número da letra A, por exemplo, tem 2 classes, 6 ordens. O do número da letra B tem 3 classes e 7 ordens. O número da letra C tem 3 classes e 8 ordens. O número da letra D tem 2 classes e 5 ordens. O número da letra E tem 3 classes e 9 ordens, tá bom? Bom, a quarta questão diz assim: o homem antigo inventou um instrumento para contar e fazer cálculos chamado 33, ábaco. Dentre vários tipos de ábaco,
Um deles é composto de hastes verticais. Esses hastes verticais, gente, são esses, digamos, esses ferrinhozinhos que estão na forma vertical, né? Nessa base horizontal mais grossa, tá bom? Em que são encaixados pequenos anéis. O valor de cada anel muda de acordo com a posição da haste na qual será colocado. A haste da primeira posição à direita representa a casa das unidades. Na segunda, a das dezenas. Na terceira, das centenas, e assim por diante. Tudo bem? O número representado no ábaco na figura é... Bom, qual é a sugestão, gente? A sugestão é você colocar ao lado, né, do haster o número correspondente. Então, o primeiro ali, a gente percebe que a gente tem 8 anéis. Então, ali corresponde o número 8, né, que é a unidade simples. O próximo, a gente tem o número 4, que corresponde à dezena simples. O terceiro, a gente tem o 6, que corresponde à centena simples. Depois a gente tem um 2, que corresponde a uma unidade de milhar. E por fim a gente tem um 4, que corresponde a dezena de milhar. Então a gente percebe que o número formado é 42.648. Ou seja, a resposta correta é a letra A, que está aí destacado de vermelho. Tudo bem? A quinta questão, gente, ele traz aí um código de barra e a gente tem esse número aí para a gente analisar. E aí nessa questão ele pergunta duas coisas. A primeira, quantos dígitos, né, quantos algarismos possui esse número e qual é o número que ocupa a posição das centenas. Gente, eu tenho duas observações para fazer nessa questão. A primeira, turma, essa questão tem duas perguntas. Vamos tomar cuidado. Quando eu estava corrigindo a atividade de vocês, eu percebi que muitos de vocês só responderam uma pergunta e ignoraram a outra, tá bom? Então, tomar cuidado. Questões que possuem duas perguntas, é claro, né, gente? Temos que responder as duas perguntas. Então, vamos tomar esse cuidado, tá bom? A segunda observação é que ele pergunta qual número ocupa a posição das centenas. Como ele não falou nada sobre essas centenas, subentende-se que são as centenas simples, né? Da primeira classe, tudo bem? Então vamos lá. Quantos dígitos possui esse número? 10 dígitos, gente. 10 algarismos. E qual é o número que ocupa a posição das centenas? É o número 1, tá bom? Então tá aí a resposta em vermelho. Sexta e última questão. A cidade do Rio de Janeiro é um dos locais mais lindos do mundo. Ela possui 6.320.446 habitantes, aproximadamente. Colocando esse número no quadro de valores, percebemos que ele apresenta quantas classes e quantas ordens. Turma, novamente uma pergunta que possui duas perguntas, tá certo? Essa questão também, muitos alunos deixaram de responder a segunda pergunta, que pede a quantidade de ordem. Só responderam a quantidade de classes. Cuidado, gente. Então vamos prestar atenção a isso. Então esse número possui 6 classes, tá bom? E possui 7 ordens. Então tá aí destacado de vermelho, tá bom? Turma, obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai continuar o nosso conteúdo. Não esqueçam que a gente tem uma atividade 2 que deve ser entregue até hoje, terça-feira, tá bom? E as atividades eu só vou passar dia de sexta-feira, com esse prazo de sexta até terça, tá bom? Dependendo da demanda, dependendo das nossas conversas, a gente pode até estender um pouquinho esse prazo, tá bom? Mas a princípio, vamos ficar de sexta para terça-feira, tudo bem? Outra coisa, gente, quem não tiver entendido alguma coisa desse vídeo ou dos vídeos anteriores, pode colocar aí no chat, tá bom? Que a gente vai interagindo, vai conversando e eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir resolver a sua dúvida, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.